Quando a gente fala numa boa experiência do usuário, focando no caso aqui em jogos, queria saber o que isso significa na prática. Como é que a gente sabe se uma experiência realmente funciona? Legal. A gente, quando pensa em experiência do usuário, principalmente para jogos, a gente tem uma premissa básica, que é o jogo ele precisa divertir. O que é, de longe, um dos atributos mais difíceis de explicar e, de certa forma, de projetar é, em qualquer tipo de experiência lúdica interativa como um jogo, né? E isso me lembra uma vez, né, que isso já tem bastante tempo, acho que era o longínquo ano de 2016. Eu sou professor, né, de game design aí, diversos cursos, construí, né, diversas estruturas de cursos de game design do Rio de Janeiro e de outros estados. E nessa época eu estava muito ativo dando aulas, né? Conheci um aluno brilhante nessa época, Leandro, meu camarada, um beijo aí se você estiver vendo, Leandro. E quando acabou o curso de game design, Leandro chega em mim e fala assim: pô, Daniel, eu tava querendo te mostrar um jogo, tô achando que a experiência dele ainda tá faltando alguma coisa que eu não sei exatamente o que que era. A gente marcou, encontramos-nos numa luderia, né, um local onde a gente pode jogar jogos de tabuleiro, tão popularizados nos dias de hoje. E ele me mostrou lá um protótipo de um jogo de tabuleiro, cuja principal regra, né, ou mecânica, como a gente chama dentro da indústria, era de empilhar dados e que os combates dessas unidades de dados empilhadas eram um combate matemático, em que você somava ali as faces do dado, né? E jogando realmente o jogo, é, tanto eu quanto ele, a gente sentiu que estava faltando alguma coisa, né? Que o jogo ele estava ali, do ponto de vista de diversão, ele estava faltando algum componente, algum elemento, algum molho ali, algum tempero para que ele funcionasse, né? E foi nessa hora que eu falei assim, porra, cara, e se a gente fizer isso aqui? E deu um peteleco no dado de cima, derrubando a torre de dados dele. Nesse momento, ele abriu um sorriso e falou assim, cara, isso é muito divertido. Esse é o tipo de experiência que eu estava buscando. E aí a gente conversou, prototipamos ali rapidamente esse jogo e ele acabou se tornando esse camarada aqui, que é o Totem Monstros, que foi lançado ali em 2021 pela Estrela Brinquedos. Então, por que eu gosto de contar essa história? E por que eu estou contando essa história é, logo no início, né? Porque nunca quando a gente pensa em experiência do usuário em jogos, nunca é o jogador que erra, né? Não é o jogador que está cometendo o erro, é o jogo que ensinou de alguma forma os seus princípios de forma equivocada, de forma errada, né? Então, o que a mecânica do jogo tem que fazer, todo esse construto complexo que é o jogo, ele precisa sempre mostrar o que um jogador real faz ao interagir com essas mecânicas, né? Então ele tinha muita certeza de que o jogo estava resolvido do jeito que estava, apesar de sentir que ainda faltava alguma coisa. Só que, na verdade, o que acontecia é que o jogo estava bem claro na cabeça dele, e talvez, dentro da lógica que ele construiu, fizesse algum sentido e tivesse algum nível de diversão. Mas ainda assim, faltava um ajuste fino para, quem sabe, um público diferente ou para algum tipo de vivência, e no fim das contas o termo, de novo, experiência diferente, e que fosse mais abrangente, mais interativa, mais divertida, que era o que ele de fato estava buscando, né? E eu gosto de dizer assim que todo jogo ele tem duas versões. É a versão que está na cabeça de quem cria e a versão que está acontecendo na mesa no momento. E todo teste de jogo, como você também já trouxe essa premissa e que já adiantando, pessoal, vai ser talvez o nosso foco aqui, né? Porque falar de jogo, óbvio, a gente vai tangenciar ali sobre acessibilidade, vamos falar do conceito de experiência de jogo, o X de jogo, né? Como um todo, mas o grande foco é falar do teste, porque eu acho que de todas é, todo momento de um processo de gestar um jogo, o teste é talvez um dos mais importantes e muitas vezes muito negligenciado, né? Então o teste ele vai medir essa distância entre o que está na cabeça do designer ou da pessoa que cria e o que está acontecendo na mesa a partir da interação dos jogadores ou jogadoras com as regras. Então, basicamente, essa é a introdução aí para a gente começar a falar desse campo fascinante que é a experiência do usuário em jogos.
Pô, vou fazer uma pergunta, não sei se é um gancho para você continuar, tá? Se não for, pode seguir o que você tinha planejado, mas você estava falando, né, Tranquilo. que o jogador não erra, né? Geralmente é o próprio jogo que ensina errado. Será que tem Uhum. algum momento que a culpa é sim do jogador? Eu acho que culpa, César, não é bem a palavra, né? É, tem uma, assim, depois de mais de uma década criando jogos, algumas verdades absolutas elas começam a se solidificar justamente por conta dessa recorrência, né, delas acontecerem diversas vezes, né? E aí sobre essa tua frase, assim, eu nunca acho que o jogador tá errado, assim, o jogador ele é essa entidade que a gente, como designer, não tem controle absolutamente algum, tá? O que a gente tem, na verdade, quando está criando um jogo, é um conjunto de hipóteses, né? A gente tem, a gente acredita, obviamente, baseado em pesquisa, baseado em dados, sejam esses dados e essas pesquisas girando ao redor desses usuários, desse perfil de jogador que a gente quer atingir, e também de dados de mercado, entre outras pesquisas etnográficas, como eu falei, de mercado, etc., é, que vai fazer com que a gente tenha um pouco mais de clareza na hora que a gente está projetando, e mesmo embasado em dados, nada te garante que os jogadores vão performar exatamente o que você planejou.